Assim, irmãos, eu não, dificilmente, eu acho que eu nunca gravei um vídeo, né, para a igreja, assim, nesse período da pandemia, mas hoje eu acordei muito com esse desejo, né, de falar algo que Deus colocou no meu coração logo cedo. Vai ser rápido, né? E a seguir também eu já gravei um vídeo de agradecimento, mas eu gostaria que essa manhã seja uma manhã abençoada para os irmãos. E hoje, pela manhã, né, depois da minha oração, eu comecei a sentir, né, uma mensagem que Deus me deu, e eu não vou esperar para poder pregá-la na igreja, né, mas pelo menos um pouquinho do assunto eu quero compartilhar com os irmãos, algo que Deus colocou no meu coração, né, de que aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, elas vão refletir muito na nossa vida espiritual. E outra coisa que Deus me tocou também é que nós sentirmos poder, os nossos talentos, as nossas pregações, sentir presença de Deus, não significa aprovação de conduta. Porque às vezes nós, como cristãos, nós estamos confundindo muito isso. Achar porque sentimos presença de Deus, porque pregamos, porque cantamos, porque ministramos, sentimos uma presença de Deus, significa que Deus está aprovando as nossas atitudes. Sentir presença de Deus, sentir poder, sentir-se usado por Deus não significa aprovação de conduta. Não significa que Deus ele não está vendo muitas vezes o que a gente está fazendo antes de uma ministração. Não significa que Deus não está vendo e analisando a nossa vida como cristão. Porque ser usado por Deus não significa aprovação da nossa conduta. E isso muitas vezes nós vamos saber só depois, quando Deus cobrar alguma coisa da nossa vida, porque muitas vezes a gente se contenta, né? Eu estou sendo usado por Deus, né? Eu estou sentindo a presença de Deus. Mas uma coisa hoje Deus me fez pensar muito bem sobre sentir presença de Deus, que até um descrente, uma pessoa que está no mundo, ela sente a presença de Deus. Na hora que ela entrar dentro da igreja, que o Espírito Santo de Deus estiver agindo, ela vai sentir presença de Deus. Os irmãos conhecem muito bem o Rony, aquele rapazinho que sempre passa, né? Ele passa alcoolizado na igreja, e quando ele entra, ele sente a presença de Deus, né? Ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, sente a presença, mas isso não significa aprovação de conduta. O pecado continua sendo pecado na vida dele, o vício continua lá e é pecado, né? Então que a gente não confunda, né? Não confunda, né? Que o sentir presença de Deus, o fazer alguma coisa para Deus e as pessoas reconhecerem, né, significa aprovação de Deus na nossa vida. Às vezes a nossa vida pode estar sendo reprovada por causa de um pecado não confessado, mas nós conseguimos sentir a presença de Deus. Talvez a gente, por algumas atitudes lascivas na nossa vida, né, um relacionamento fora de um casamento, né, um relacionamento de namorado em excesso, e às vezes a gente acha que não estou sentindo a presença de Deus, então Deus está gostando.
não significa, porque nós estamos sentindo presença de Deus, que Deus está aprovando a nossa conduta. Às vezes a nossa vida está barrada, as coisas estão no mundo espiritual, estão retidas porque Deus não está aprovando a nossa conduta, mas nós continuamos sentindo presença de Deus. Amém? Então eu queria hoje, porque isso tocou muito forte hoje, enquanto eu estava, depois da minha oração, isso tocou muito forte no meu coração. Então vamos rever a nossa vida, o que a gente fala, o que a gente faz, o que nós estamos praticando, achando que, não, tá bom, eu estou sentindo presença de Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, né, eu estou pregando, eu estou cantando e sentindo presença de Deus, mas nós podemos sentir, eu como pastor, eu posso sentir a presença de Deus. As pessoas podem até sentir presença de Deus, até pelo que eu falo, pelo que eu ministro, mas não significa aprovação de conduta diante de Deus. Amém? A Bíblia nos manda, além de não praticar, a Bíblia nos manda até fugir da aparência do mal. Né? Então, aquilo que pode ter uma aparência para alguém, às vezes que está ao nosso lado, alguém até dentro da nossa casa, às vezes para um descrente, nós fazemos alguma coisa, nós praticamos alguma coisa, né? Mas isso não significa, querido, aprovação da conduta de Deus na nossa vida, né? Deus, ele continua sendo Deus, pecado continua sendo pecado, mentira continua sendo mentira e é pecado, fornicação continua sendo fornicação e pecado diante do Senhor, adultério continua sendo pecado diante do Senhor, a mentira e tantas outras coisas, né? Tantos outros relacionamentos, às vezes de namorados em excesso, porque a Bíblia não mudou. A nossa conduta tem que ser uma conduta de santidade. E santidade, ela vai nos afastar do mal, ela vai nos afastar do pecado e ela vai nos afastar até da aparência do mal. Então, hoje eu amanheci isso, eu falei assim, não vou nem esperar para pregar. Eu quero conversar com os irmãos. Amém? Aprovação de conduta de Deus vai depender de vida santa, de vida santificada. Sentir presença de Deus, encerrando, sentir presença de Deus, ministrar bonito, pregar, cantar, lecionar, né? Mesmo tendo praticado alguma coisa que a gente acha isso não tem nada a ver, tem a ver sim, tem a ver sim. Tem a ver com o nosso caráter cristão. Então, qualquer coisa que a gente pratique e depois sinta a presença de Deus, não significa aprovação de conduta. Que Deus nos ajude nessa manhã a rever a nossa vida, né? Se temos praticado algo na nossa vida, se temos praticado alguma coisa que a gente acha não mas eu estou sentindo presença de Deus, eu entro na igreja, eu entro no meu quarto, eu estou conseguindo sentir presença de Deus, você vai continuar sentindo presença de Deus, mas não significa que o Senhor está aprovando a nossa conduta, e eu quero dizer para nós nessa manhã, a fatura chega na nossa vida, né? Então vamos levar uma vida de santidade mesmo na presença do Senhor, amém? Fiquem com Deus.